Olá, sou o professor Leonardo Lopes do Nascimento, fisioterapeuta cardiorrespiratória. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para participar da quinta Jornada Internacional de Fisioterapia Dermatofuncional, em nome das doutoras Séfora, Ângela, Alessandra. É uma enorme satisfação poder participar aqui dessa mesa de fisioterapia respiratória. Coube a mim falar sobre os fatores de risco para complicações pulmonares após cirurgias plásticas. Então, a gente vem mostrando que mesmo com a pandemia, em 2020 ainda foram realizados 15,6 milhões de procedimentos, estéticos nos Estados Unidos, sendo que o maior número dessas intervenções foram o aumento de mama, e mesmo assim com a diminuição em torno de 33% desses procedimentos. A quantidade de procedimentos no Brasil também é enorme, em torno de 1,5 milhão de cirurgias plásticas por ano são realizadas no Brasil. E a cirurgia plástica é um procedimento seguro, mas também não está livre de algumas complicações, perioperatórias e pós-operatórias. Por exemplo, nos Estados Unidos, por gênero, os principais procedimentos que ocorrem é o aumento de mama, lipoaspiração, temos abdominoplastia, lift de mama, e também nos homens, rinoplastia, lipoaspiração, redução de mama, implante de cabelo, então outros procedimentos estéticos que também são realizados. E aí fica sempre essa pergunta e a importância de como trabalhar a gente evitar essas complicações pós-cirúrgicas dessas intervenções. Então, nós podemos ter complicações neurológicas, gastrointestinais, nos sítios cirúrgicos, cardiovasculares, pulmonares e alterações sistêmicas. Hoje gostaria de destacar para vocês sobre essas alterações, as complicações pulmonares que podem ocorrer nas cirurgias plásticas. Entre as principais complicações pulmonares, nós temos pneumonia, atelectasia, broncoespasmo, embolia pulmonar, derrame pleural, insuficiência respiratória e a exacerbação das doenças crônicas pulmonares. A maioria dessas complicações elas devem-se a alterações nos volumes pulmonares e na disfunção dos músculos respiratórios, por alterações dos mecanismos da parede torácica e da musculatura inspiratória, principalmente diafragma. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma aplicatura, por exemplo, na musculatura diafragmática, eu posso levar o quê? Uma diminuição desse volume pulmonar, dessa capacidade vital forçada, e isso levar a uma doença restritiva pulmonar pós-operatória. As anestesias podem levar a um risco maior pós-cirúrgicos de atelectasias, broncoespasmos. Pacientes com doenças pulmonares tendem a ter uma exacerbação dessas doenças pulmonares pós-cirúrgicas, uma vez que eles já têm essa limitação durante o processo. Então, para trabalhar e para tentar evitar essas complicações pulmonares, nós podemos trabalhar lá com os checklists respiratórios, por exemplo. Foi proposto na revista de cirurgia plástica um checklist pré-operatório, onde avalia-se vários fatores, níveis de cirurgia, tipo de anestesia, tempo cirúrgico, e aqui sobre os fatores de risco clínico eu gostaria de discutir com vocês. Então, por exemplo, você vai que aqui, ele coloca, por exemplo, idade, pacientes maiores de 70 anos, não, sim, e ele vai alterando as cores. O que nós temos aqui? Verde, risco irrelevante, azul, baixo risco, amarelo, médio risco e vermelho, alto risco de complicações. Então, paciente acima de 70 anos, a gente vê que ele já tem um risco médio. Se eu tenho um paciente com baixa capacidade funcional,
por exemplo, ele tem uma capacidade menor ou igual a 4 metros, ou ele consegue andar menos de 2 quarteirões sem parar com dificuldade, ou com dificuldade de subir um lance de escada. Então, esse paciente, ele é risco vermelho. É um paciente que vai ter um alto risco pós-operatório. Por quê? Porque esse paciente vem com uma baixa capacidade funcional inicial. Como eu posso avaliar essa capacidade funcional? Por exemplo, clinicamente, esse paciente pode fazer um teste ergométrico pré-operatório. Se esse paciente está fazendo uma abordagem de fisioterapia pré-operatória, você pode fazer um teste funcional, como um teste de caminhada de 6 minutos, né? E avaliar a capacidade de caminhada desse paciente e, com isso, ter a noção dessa capacidade funcional. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, né, sem hipertrofia ventricular, ele apresenta um risco maior de complicações. Pacientes diabetes mellitus dependente de insulina tem um alto risco. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica ou paciente com pressão parcial de oxigênio menor que 60 mm de Hg ou pressão de CO2 maior que 50, também é alto risco. Paciente com insuficiência renal, né, creatinina acima de 2,3 mg por decilitro, também é de alto risco. Paciente com doença hepática. Paciente com doença cardíaca ativa, né, doença valvular, arritmia, infarto a menos de 6 meses. Paciente com insuficiência cardíaca. Paciente com edema agudo de pulmão, menos de um mês, aumenta o risco desse paciente. Paciente fumante, então você vai ver que ele já tem um risco intermediário de complicações. Paciente com risco de trombose venosa profunda, ele é de alto risco. Paciente que faz algum tipo de medicação que possa interferir no processo anestésico. Então, avaliar tipo de alergia desses pacientes. Então, esse checklist, essa avaliação pré-operatória, essa avaliação de capacidade funcional, essa avaliação de função respiratória, vai ajudar e muito a prever, né, e, com isso, evitar também as futuras complicações pós-operatórias. Então, sobre esses fatores de risco, para a gente comentar um pouquinho, vamos começar sobre o tabagismo, né? Então, o hábito tabágico, que infelizmente ele ainda é alto na nossa sociedade, nós temos o quê? Ele pode levar a complicações pós-operatórias, como, por exemplo, atraso na cicatrização das feridas, redução no fluxo sanguíneo cutâneo, infecções da ferida, deiscência da ferida, necrose do enxerto ou do retalho cirúrgico. Então, temos que estar atento a essas possíveis complicações devido a essas alterações, circulação, né, e os vários componentes tóxicos que nós temos no cigarro. E gostaria de destacar aqui, por exemplo, nicotina, né, monóxido de carbono, que podem influenciar nesse processo, como, por exemplo, aqui nós temos a patofisiologia do tabagismo, né, com a predominância da hipóxia e da isquemia tecidual. Então, o que nós temos lá? Nessa presença aí de nicotina, por exemplo, e o monóxido de carbono, levam o quê? Ao aumento da quantidade de fibroblastos, macrófagos, leucócitos, plaquetas, né? E isso leva a uma disfunção celular. Essa disfunção celular acaba levando a uma diminuição do reparo tecidual. Essa diminuição do reparo tecidual pode levar a um atraso no processo cicatricial, não é? A uma diminuição do tempo de recuperação da ferida, a uma maior incidência de infecções no sítio cirúrgico e diminuição da qualidade dessa cicatrização. O hábito tabágico também leva a uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição leva a uma hipoxemia, por uma diminuição do transporte de oxigênio, uma vez que sabemos que o monóxido de carbono ele se liga
mais firmemente a hemoglobina, que é um dos principais mecanismos de transporte de oxigênio no sangue. E com isso diminui, né, a oferta de oxigênio para o tecido, no caso, tecido cicatricial. Isso leva a hipoxemia, uma baixa de oxigenação, que vai levar a esse atraso na cicatrização da ferida. Também nós temos um aumento da viscosidade sanguínea, né, por aumento da quantidade de eritrócitos, fibrógenos. Isso leva a uma vasoconstrição, uma lesão endotelial e microtrombos no tecido. Isso leva à isquemia. Essa isquemia pode levar até a necrose tecidual. Então, por esses, alguns desses fatores, que nós temos o que? A interferência, né, do tabagismo no processo cicatricial desses pacientes. E aqui apresento alguns estudos que vêm corroborando essas informações. Por exemplo, aqui nós temos, análise de fatores de risco, por exemplo, de complicações e abdominoplastia, né, do grupo lá de pesquisa da Harvard. Foi publicado no Jornal de Cirurgia Plástica, né, Anestesia e Reconstrução Cirúrgica. Aí o que acontece? Eles trabalharam com 139 pacientes de abdominoplastia, e nessa figura aqui você vê que eles comparam, né, o hábito tabágico em azul com os não tabagistas em vermelho, sobre as menores complicações, as complicações maiores pós-cirúrgicas. E aí o que nós temos? O que eles chamam lá de complicações menores? Aquelas que podem ser tratadas lá sem necessidade de uma internação, de um procedimento mais invasivo. Então, seroma, né, atraso na cicatrização da ferida, necrose de pele, deiscência, necrose umbilical, hematomas ou pequenos sangramentos. Então, a gente viu que nesse estudo aqui, nós tivemos o que? Nas complicações menores, até maiores em não fumantes do que fumantes. E a gente vê que isso também pode estar associado, né, a menor quantidade de pacientes fumantes em comparação aos não fumantes. Temos 91 não fumantes, né, e 38 fumantes. Quando as complicações maiores que necessitam de intervenção, a gente já vê, né, que percentualmente muito maior em pacientes fumantes do que não fumantes. Então vem aí esse alerta, né, das complicações maiores pós-cirúrgicas, por exemplo, aqui na abdominoplastia. Esse outro estudo aqui, né, nós temos o que? A análise, né, dos resultados lá de 199 abdominoplastias. E aí as principais complicações, também divididas em complicações menores e maiores, né, menores lá, infecções da ferida, né, seroma, hematoma, e as maiores, né, hematomas de grandes proporções, embolia pulmonar, diverticulite, gastrite com perfuração e sepse. E aí nós tivemos o quê? Essas complicações classificadas lá em 4 grupos. Nesse grupo 1 aqui, o paciente não tinha lá, né, grandes fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, hipertensão, diabetes. No grupo 2, esses pacientes eram tabagistas, mas não tinham diabetes, não tinham hipertensão. No grupo 3, o paciente tabagista associado à hipertensão ou diabetes. E aqui, no grupo 4, paciente tabagista, hipertenso e diabético. O que a gente nota aqui? No grupo só tabagismo, a gente teve o quê? Uma grande, percentualmente bem maior de complicações do que menores. Tá vendo? Então, 52%, né, nesse grupo tabagista tiveram complicações menores lá, como infecções de feridas, seroma, hematoma. No grupo, e 3% de maiores complicações, né, até quando comparado ao grupo com hipertensão e grupo com hipertensão e diabetes. Então, a gente vê que o tabagismo sozinho já é um importante fator de risco. Aqui nós apresentamos também,
né, sobre os focos de infecção e cicatrização da ferida lá pós-cirúrgicas, numa revisão sistemática em pacientes lá tabagistas, comparando com os não tabagistas. Então, nessa tabela 2 aqui, a gente vê lá, né, a comparação entre os pacientes tabagistas com os não tabagistas. Então, a gente vê lá que a necrose da ferida cicatricial, ela é o que, né, estatisticamente significativa nos pacientes tabagistas, como também, né, infecção no sítio cirúrgico, outras complicações da cicatrização não específicas, né, atraso no processo de cura. Então, tudo isso, né, é muito maior no grupo tabagista do que no grupo não tabagista. E aqui, nessa meta-análise, eles também analisaram o tempo de cessação do tabagismo. Então, por exemplo, se o paciente para de fumar antes do processo cirúrgico, a gente vê aqui que consegue ter já uma diminuição dessas complicações, mesmo comparado, né, com os pacientes que não pararam o processo tabágico. Isso eles fizeram 4 semanas antes da intervenção. Por exemplo, a gente vê pela literatura que parar de fumar pelo menos 4 semanas antes da cirurgia ajuda a reduzir as infecções do sítio cirúrgico. E também recomenda-se continuar essa cessação do tabagismo pelo menos 2 semanas no pós-operatório para ajudar nesse processo de recuperação. Outro fator de risco que nós podemos comentar é sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a DPOC. Segundo o GOLD, né, que é uma iniciativa global para o estudo das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o que acontece com a DPOC? A DPOC ela pode ser classificada em bronquite crônica, né, em enfisema pulmonar, e ocorre através da persistência da limitação do fluxo aéreo no paciente. Então, normalmente, o paciente com DPOC é um paciente que vem o quê? De um hábito tabágico de muitos anos, ou a exposição de poluentes, por exemplo, fumaça, exposição a poluentes que podem ser tóxicos ao organismo, ou alguma variação genética, uma alteração de alfa-1 antitripsina. Aí você vai ter uma alteração no crescimento, no desenvolvimento pulmonar, vai levar a uma injúria pulmonar, com uma dificuldade na retração elástica desse pulmão. E isso acaba levando o quê? Desordens, sistêmicas e um processo de enfisema pulmonar que vai alterar esse processo de oxigenação, levando a uma limitação persistente e irreversível do fluxo aéreo. Isso acaba levando a manifestações clínicas nos pacientes, como dispneia, que é a falta de ar, o cansaço, a diminuição das atividades laborais e um forte impacto na qualidade de vida desse paciente. Os principais sintomas que nós temos lá, tosse crônica, dispneia, e os principais fatores de risco, tabaco, ocupacionais, por exemplo, trabalhar na carvoaria, cozinhou no fogão a lenha durante toda a vida, exposição muito forte a poluentes. Isso leva à análise do diagnóstico de DPOC, que é feito principalmente através da espirometria para avaliação da função pulmonar e do fluxo ventilatório. Então, aqui, para a gente entender, olha só, o traçado espirométrico de um paciente normal. Então, primeiramente, a gente avalia o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, você vê que o paciente faz uma inspiração máxima, e aí ele vai fazer uma expiração forçada nesse bocal, e o sistema vai captar através de um gráfico. Então, é esperado que, se o paciente tem uma capacidade vital forçada de 5 litros, que ele expire
80% dessa capacidade forçada no primeiro segundo. Então, 4 litros. Então, ele inspirou, quando ele faz a expiração máxima, você acredita o quê? Que os 4 litros, né, de ar sejam inspirados no primeiro segundo, completando aquilo ali em torno de 2,5 segundos, a expiração total. Esse é o traçado normal. Olha o paciente com doença obstrutiva. Primeiro, você já vê que ele tem uma capacidade vital forçada reduzida, né? Então, quando o paciente, mesma altura, peso, gênero, a gente espera 5 litros, o paciente tem lá 3,2 litros. Você já vê que ele tem uma redução dessa capacidade vital forçada. E no primeiro segundo, esse paciente expira lá em torno de 1,8 litros, ou seja, né, bem abaixo lá em torno de 56% do que era esperado. Então, é uma obstrução do fluxo aéreo. Então, é assim que a gente fecha o diagnóstico de DPLC. E aí pode-se classificar esse paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, em leve, moderada, severa ou muito severa. É considerado um paciente leve aquele que tem um VF1 maior que 80% do predito, né, moderada de 50% a 80%, severa entre 30% e 50% e muito severa menor que 30% do esperado. Sendo que a relação, né, entre o VF1 e a capacidade vital forçada é menor que 70%. Então, pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas vão ser submetidos a cirurgias plásticas. É importante o quê? Ter certeza que esse paciente está com a doença bem controlada. Porque se ele está bem controlado, normalmente ele consegue ser operado com segurança. Pacientes sintomáticos podem estar em maior risco de complicações pulmonares perioperatórias. Então, a sugestão seria, né, se possível, adiar a cirurgia até que esse paciente esteja estável. É sugerido, né, que passe por uma avaliação do pneumologista, né, com testes de função pulmonar pré-operatórios, raio-x de tórax, que podem ser úteis nesse processo de avaliação e otimização da função pulmonar do paciente. E sempre que possível, né, optar por anestesia local ao invés de anestesia geral, porque o processo de intubação leva a uma maior sensibilidade desses pacientes que já têm uma hipersensibilidade lá na árvore respiratória. A Covid-19. Então, estamos em um processo pandêmico e as cirurgias plásticas também, né, não ficaram livres aí dos efeitos das cirurgias, como nós mostramos nas slides anteriores, até pela redução da quantidade de intervenções cirúrgicas. Mas acho importante a gente entender o seguinte, né, que existem os efeitos da chamada síndrome da COVID pós-aguda ou síndrome da COVID longa. Ou seja, mesmo depois das 4 semanas lá da fase aguda, muitos pacientes ainda persistem com sintomas, né, pós-infecção. Então a gente vê que normalmente, né, a exposição ao SARS-CoV-2, né, então em torno lá de uma semana, por aí, a gente vai ver que vai aumentar a quantidade né, de vírus, onde ele já começa a ser detectável lá pelo PCR, já torna-se um PCR positivo. E por volta lá da terceira para a quarta semana, esses sintomas lá vão diminuindo a quantidade desse vírus. Hoje ainda maior essa queda, né, e essa minimização dos sintomas, uma vez que grande parte da nossa população está vacinada aí até com 4 doses já. Mas aí vale sempre avaliar o seguinte: se esses sintomas não persistiram após a contaminação. Então, nós temos encontrado que muitos pacientes, mesmo após lá, né, 8, 12 semanas de intervenção, continuam apresentando fadiga, declínio da qualidade de vida, fraqueza muscular, dores articulares, dispneia, tosse, necessidade recorrente de oxigênio, depressão, alterações de sono,
né, distúrbios cognitivos, dores de cabeça, alterações cardíacas como palpitação, dor no peito, alteração de eletrocardiograma, tromboembolismo, né, alterações renais crônicas e até queda de cabelo. Então, muito importante nesse período pré-operatório, avaliar se esse paciente teve COVID, né, se esse COVID deixou dessas manifestações. Então, fazer uma avaliação desses riscos com mais cuidado, porque, por exemplo, paciente com dispneia pré-operatória, né, tosse persistente, a gente sabe que ele tem uma maior chance de riscos pós-operatórios. Sem contar o risco aumentado de tromboembolismo, né, e arritmias cardíacas lá durante a intervenção cirúrgica. Aí, para a gente ver, né, a JAMA aqui em 2021 publicou esse artigo mostrando, né, o índice de mortalidade, morbidade e mortalidade pós-operatória em pacientes com infecção de Covid-19 comparado com pacientes, né, sem Covid-19. Então, o que a gente vê lá? Pacientes Covid-19, né, em riscos cirúrgicos gerais, não só cirurgia plástica, tá? A gente vê que ele chega a ter um nível de morte mais que o dobro dos pacientes que tinham, né, testado negativo para Covid. Tá? Então, a mortalidade é muito maior em pacientes, né, com Covid-19. Sendo que na hora que a gente já pega o nível de complicações, você vê que até que ele foi similar, né? Mas a mortalidade é significativamente maior nesses pacientes. Então, por isso, até hoje, né, vem se pedindo testes de COVID lá como parte da avaliação pré-operatória. Nessa meta-análise, né, que foi publicado no site também da Sociedade Americana de Anestesiologia, eles vêm mostrando que, né, fizeram um follow-up dos níveis de infecções e de alterações e também de mortalidade pós-operatória. Aí viu que o paciente que teve COVID e ele adia a cirurgia depois de 7 semanas, ele tem uma chance de mortalidade lá na casa de 1,49%, que é similar aos pacientes que não tiveram COVID no pré-operatório, que é lá a mortalidade de 1,47. Então, uma margem de segurança grande seria o quê? Uma intervenção cirúrgica eletiva depois de 7 semanas. Mas a gente vê lá que em torno de 3 a 4 ou de 5 a 6 também é bem similar, 3,86 a 3,59. Por isso que, em média, os cirurgiões vêm recomendando lá 4 semanas pós-cirúrgico. Mas a gente vê nesse estudo que a partir de 7 semanas, né, o risco já é similar a quem não teve Covid. Outra avaliação no risco pré-operatório importante é a mobilidade diafragmática, né, e a avaliação dessa função pulmonar. Por exemplo, nós temos uma alteração da mobilidade diafragmática, principalmente quando a gente tem lá, né, procedimentos como lipoaspiração, complicatura do músculo reto abdominal. Isso acaba levando redução da mobilidade diafragmática, leva, né, por essa diminuição da mobilidade dos músculos diafragmáticos e também expiratórios, um aumento da pressão intraabdominal. Esse aumento da pressão intraabdominal acaba levando um distúrbio ventilatório restritivo nessas pacientes. E olha só, esse é um dos primeiros estudos publicados no Annals of Plastic Surgery, mostrando os efeitos da abdominoplastia na função respiratória. Então, olha só, né? Fizeram a espirometria. Então, aqui, ó, no triângulozinho representando o percentual da capacidade vital forçada e aqui do volume expiratório forçado no primeiro segundo. O que a gente vê? Pré-operatório, né? 10 dias pós-operatório e 30 dias pós-operatório. Olha como a redução da capacidade vital forçada é significativa nos primeiros 10 dias pós-intervenção cirúrgica. E depois, com 30 dias, isso volta à normalidade, né? E esse músculo mais forte tende até a evoluir, a melhorar essa capacidade vital forçada. Já nesse primeiro estudo, a gente viu que o volume expiratório forçado, né, no primeiro segundo, quase não teve
alteração. Então, nós vemos que a capacidade vital forçada é um parâmetro valioso como preditor, né, de complicações pulmonares pós-operatórias. Nesse estudo aqui em 2019, publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, eles avaliaram as repercussões da mobilidade diafragmática e da função pulmonar em mulheres saudáveis submetidas a lipoabdominoplastia. Aí eles avaliaram a mobilidade diafragmática através de ultrassom de diafragma, né, repouso, inspiração máxima na expiração. Avaliar a função pulmonar através da espirometria, avaliar a sensação de dispneia através da escala de Borg, avaliaram dor através da escala AVA de dor. E aí o que nós temos? A gente vê o seguinte, que nas avaliações da função pulmonar, também no pré-operatório, 10 dias de pós-operatório e 30 dias de pós-operatório, nós notamos o quê? Que teve uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo, né? Com 10 dias a gente vê uma queda, e que depois ele volta à normalidade 30 dias depois. E também uma queda na capacidade vital forçada, né? A partir de 10 dias, retornando perto da normalidade após 30 dias. Na mobilidade diafragmática. Na mobilidade diafragmática, né, levando em consideração o volume total, a gente quase não viu uma grande diminuição. Temos uma diminuição, mas não significativa. Mas quando a gente avalia o volume corrente em decorrência lá o volume total, perdão, em decorrência da mobilidade diafragmática, a gente já vê uma redução significativa com 10 dias, retornando depois aos valores de normalidade 30 dias após a intervenção, e isso é estatisticamente significativo. Então, nesse estudo aqui, a gente vê que a lipoabdominoplastia parece ter repercussões negativas, né, a curto prazo na mobilidade diafragmática e na função pulmonar de mulheres saudáveis. E aí, faço uma pergunta para vocês. A força muscular respiratória. A gente vê nos estudos, né, avaliando função pulmonar, espirometria, avaliando mobilidade diafragmática, mas e a força muscular respiratória? Será que não seria importante a gente fazer uma manovacometria, né, ou um S-index através lá do Power Breath e avaliar essa força muscular inspiratória, essa força muscular expiratória, sabendo que o paciente vai fazer uma lipoabdominoplastia, por exemplo, vai ter uma redução dessa mobilidade. E aí, você poderia, né, no caso de uma fraqueza, fazer uma fisio pré-operatória, melhorar a estabilidade muscular e a função ventilatória desse paciente e minimizar essas possíveis complicações pós-operatórias. Né? É o físio atuando, mostrando e trabalhando nessa avaliação, nesse diagnóstico fisioterapêutico funcional e também no pré-operatório. Fica aí a instigação, né, para a gente analisar com carinho essa situação. Aí, aqui avaliando, né, as alterações pulmonares, os riscos pré-operatórios, né, em complicações de cirurgias eletivas abdominais, né, de modo geral, por exemplo, no estudo da Nigéria. Você vê que aqui eles avaliaram obesidade, hipertensão, diabetes, né, tabagismo, a classe de anestesia do ASA, doença pulmonar e sintomas respiratórios pré-operatórios. Aí, o que nós notamos aqui? Ó? Por exemplo, né, dispneia e tosse foi estatisticamente significativo para a presença de complicações pós-operatórias. Então, o paciente com dispneia e com tosse pré-operatória, a gente vê um maior nível de complicações pós-operatórias nesses pacientes. E também, pacientes com diminuição do percentual esperado, do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, e pacientes com redução da capacidade vital forçada também tiveram, né, foi estatisticamente significativo para a maior incidência de complicações pós-operatórias. Tosse,
dispneia, baixo percentual previsto de VF1 de capacidade vital forçada pré-operatória, foram associados a complicações pulmonares pós-operatórias nesses pacientes. Algumas mensagens finais gostaria de deixar para vocês. Então, a literatura recomenda a cessação total do tabagismo pré-operatório por pelo menos 4 semanas antes da intervenção para minimizar essas complicações pós-operatórias e manter isso aí pelo menos 2 semanas pós a intervenção. Presença de tosse, dispneia pré-operatória estão associados a complicações pulmonares pós-operatórias. E aí, recomenda-se a avaliação da função pulmonar pré-operatória, né, espirometria, avaliar esse percentual do volume expiratório forçado do primeiro segundo, da capacidade vital forçada, e deixa aí, né, para instigar um pouco vocês. E por que não avaliar a função muscular respiratória pré-operatória? Ok? Muito obrigado. Mais uma vez agradeço pelo convite e agradeço por poder contribuir aí, né, com essa importante jornada.